Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Léo Carve e aqui eu busco alinhavar conhecimento com intenção. Bem, o vídeo de hoje é referente a uma série de vídeos que eu estou fazendo referente ao tarô mitológico. A próxima carta, no caso o próximo arquétipo dos arcanos maiores que eu vou analisar nesse vídeo é a Imperatriz. Sem mais delongas, vamos iniciar, certo, o processo de análise. Basicamente eu faço uma leitura, através desse livro que eu utilizo, o tarô mitológico, e eu vou fazendo observações mediante a leitura que estará sendo colocada para vocês, tudo bem? A carta da Imperatriz retrata uma bela mulher grávida, de longos cabelos castanhos, em pé, no meio de um campo de cevada em maturação. Sua saia é urdida com muitas e diferentes plantas, e a barra é feita de ramos de folhas de louro. Em volta do pescoço um colar de 12 pedras preciosas. Ela porta uma coroa com um diadema de castelos e torres. Atrás dela um cenário de campos férteis. A água flui para um lago. Consequentemente, nós encontramos a grande deusa Deméter, mãe da terra. Deméter, no caso, é o arquétipo, que consequentemente, o arquétipo mitológico, no caso, que está em evidência na carta. Encontramos a Deméter, mãe da terra, regente de toda a natureza e protetora das jovens criaturas indefesas. No mito grego, Deméter amadurecia anualmente o trigo dourado, e ao final do verão, pessoas lhe ofereciam agradecimentos pela fertilidade da terra. Ela reinava os ciclos ordenados da natureza e a vida de todas as coisas em crescimentos. Daí, consequentemente, a saia que ela veste. Bem, ela preside a gestação e o nascimento de sua nova vida, No caso de sua nova vida, da criança qual estava em seu ventre, abençoando os rituais do casamento como veículo para a continuidade da natureza. Ela é uma deusa matriarcal, uma imagem do poder dentro da própria terra, que não precisa de qualquer validação do céu. Dizem que ela ensinou os homens as artes de arar e semear a terra, e as mulheres a arte de moer o trigo para fazer o pão. Ela vivia com sua filha Perséfone, que, consequentemente, abrigada dos conflitos e das disputas do mundo, estava ali, junto de sua mãe. Porém, um dia, essa vida pacífica e contente foi violentamente invadida. Perséfone havia saído para passear e não voltara. Angustiada, Deméter procurou em todos os lugares, mas sua filha havia desaparecido sem deixar vestígios. Logo, então, após anos de buscas infrutíferas, ela veio a conhecer o destino de Perséfone. Diziam que Hades, o senhor obscuro do submundo, se apaixonara pela jovem e saíra de seu domínio para a superfície da terra em sua carruagem, puxada por 2 cavalos negros, e a raptara. Furiosa, Deméter pediu que a terra ficasse árida e recusou-se a restaurá-la à sua antiga abundância. Como ela não podia suportar essa mudança, apesar de Perséfone ter concordado em comer a romã, fruta do submundo, e Hades poderia ter tratado com honradez e feito dela sua rainha, parecia que toda a humanidade pereceria por falta de alimento. Por fim, graças à intercessão do inteligente e previdente deus Hermes, chegou-se a um acordo. Durante 9 meses do ano, Perséfone viveria com sua mãe, mas deveria voltar para seu marido obscuro durante os outros 3. Deméter nunca chegou a uma conclusão com essa solução. Todos os anos, quando a sua filha estava ausente, a Mãe Terra sofria de tristeza. As flores murchavam, as árvores deixavam cair suas folhas e a terra entrava em um período sem vida e frio. Mas todos os anos, o retorno de Perséfone, a esplendorosa primavera voltara a reavivar a terra. Interiormente, a imagem de Deméter, a Imperatriz, reflete, então, a experiência da maternidade. Isso não significa somente o processo físico de gestação, nascimento e alimentação da jovem e também defesa criatura. Também é a experiência interior da grande mãe, a descoberta do corpo como algo valioso e precioso que merece cuidado. A experiência de ser parte da natureza e estar enraizado na vida natural. A apreciação dos sentidos e os simples prazeres da existência cotidiana. Sem a grande mãe dentro de nós, nada podemos levar à frutificação.
pois esse é o nosso lado que possui a paciência e a delicadeza de esperar até o momento de estar maduro para a ação. Sem ela, não podemos apreciar o nosso ser físico e vivemos desligados de um mundo puramente intelectual, sem qualquer base ou respeito pela realidade. A experiência da mãe de uma criança está ligada ao sentimento de segurança e de confiança na vida. E da mesma forma, a imagem da imperatriz está ligada ao sentimento interno de segurança e confiança no presente. Ela é sábia, mas não de maneira racional. A sua sabedoria é da natureza, que sabe e entende todas as coisas que movem os ciclos e os amadurecem em tempo apropriado. Entretanto, como todas as figuras em decks de tarô, Deméter tem o seu lado obscuro, pois a natureza também significa estagnação do espírito, apatia e indiferença que neutralizam qualquer possibilidade de mudança. Deméter não é somente a boa mãe, mas também a mãe entusiasmada que é também lutada e que não pode renunciar às suas posses e que se vinga de qualquer intrusão de conflitos da vida do seu mundo organizado paradisíaco. Essa mãe lutada pode estar repleta de amargura e ressentimento, pois a vida existe mudanças, separações e também finalizações. Assim, quando o lobo em sua jornada arquetípica encontra Deméter, a imperatriz, no caso, ele é impulsionado para as dimensões sombrias e iluminadas de sua própria natureza instintiva. Ou seja, o arquétipo da imperatriz, em uma abertura de cartas, sugere o advento de uma fase mais terrena. Pode ocorrer o casamento, o nascimento de uma criança, pois também existe paciência e alimentação da grande mãe. É muito interessante todas essas informações aqui que foram colocadas, principalmente esse último tópico, né? Quando se fala em casamento, nascimento de uma criança, gestação, alimentação, pode ser de fato de um modo literal, né? Uma nova vida surgindo, né? Mas também pode ser referente a projetos profissionais que muitas vezes eles, enfim, não puderam ser colocados em prática por falta de recursos financeiros, autossabotagem, ou então pessoas que estavam sabotando o seu processo, seu tempo, seus recursos financeiros, sugando a sua energia vital e, consequentemente, colocando você em um local que não era muito seguro e não faria você crescer, né? E, consequentemente, faria com que você não enxergasse as suas ferramentas internas que você tem. Porque todos nós podemos ser agentes de mudanças, mas quando nós não temos consciência disso, então, consequentemente, nós ficamos vibrando uma energia de escassez, ok? Bem, e logo aqui é interessante porque o lobo ele é mencionado, né? E, consequentemente, eu vou reler novamente. Ele é impulsionado para as dimensões sombrias e iluminadas de sua própria natureza instintiva. Ou seja, a imperatriz é uma carta que ela fala muito de gestação, né, de poder, de imponência. Mas o louco, no caso, é muito interessante porque ele é um arquétipo que fala de criação, também de indecisões. Mas é uma carta que ela é muito convidativa, no caso quando o lobo cai junto com a imperatriz, no caso do tarot mitológico, porque é como se o lobo tivesse que mergulhar naquele submundo, naquelas questões densas, para que então ele conseguisse entender. Desculpa, parece que eu iria tossir, né? Para ele entender o que faz sentido na vida dele e o que não faz sentido, para então ele saber utilizar os pontos fortes dele a favor dele e ele conseguir trazer para ele aquela energia da imperatriz, aquela energia daquela figura feminina que ela tem aquele quê de maternidade, de ser protetora, de ter aquela preocupação de entender que tem-se todo um processo, que ele pode crescer, né? Mas para ele crescer você tem que ter noção dos seus pontos fortes e dos seus pontos que não são tão fortes e que precisam ser trabalhados e, consequentemente, através, né, do seu processo em vida,
né? Você se fortalecer não somente fisicamente, mas também espiritualmente, para que então você saiba quais serão os próximos passos, no caso que você tem que galgar até você chegar no seu ponto foco. Pronto, enxerguei, é aqui que eu quero continuar batalhando e subindo, né? Então é uma carta que ela é muito interessante porque, assim, quando você olha para a carta, né, quando você olha, por exemplo, a água caindo, você percebe que tem um fluxo de sentimento. Então o que acontece? É como se o lado emocional, já que a Imperatriz é uma carta que ela tem um lado racional dela, mas o emocional ele é mais latente. Então o que acontece? É uma carta que fala muito sobre movimento mediante sentimentos, né? O que me move nesse mundo, o que me faz sentir, o que me faz ter fé. Onde é que eu vou empregar minha força? Para eu empregar minha força, eu tenho que ter fé em alguma coisa. Se eu tenho fé aqui, então, consequentemente, eu posso colocar a minha força porque vai trazer um movimento. Se trouxer um movimento, eu posso até sentir um pouco de dor, mas, consequentemente, eu vou estar me movendo para determinadas questões, ambientes, entrar em contato com pessoas as quais têm crenças, as quais eu acredito, vai me colocar em uma energia a qual faz sentido para o meu propósito de vida e, consequentemente, para as minhas ambições pessoais. Então, assim, tem-se todo esse poder, né, mediante a ritualística, né, simbólica dessa carta, né. E assim, eu vou consequentemente ler o último tópico aqui referente à carta da Imperatriz. O diadema de castelos e torres que Deméter porta na cabeça representa o seu domínio sobre o instinto de construir casas seguras de pedra e madeira, lugares de segurança e paz. Se você olha para a coroa dela, você percebe que basicamente tem uma espécie de castelo. Se você no caso, analisar de um modo mais perspicaz, você pode perceber que o nosso cérebro ele é um grande engenheiro, ele é um grande arquiteto que pode moldar a nossa realidade, a nossa individualidade, o espaço no qual estamos inseridas e inseridos. Então, o que acontece? A partir do momento que nós começamos a entender nossas próprias questões mais profundas e entender quais são as nossas reais motivações mediante nossos sentimentos, que, enfim, também se conectam com as habilidades e competências as quais temos, com os nossos sonhos, né, com os nossos desejos, já que a Imperatriz, aqui no caso dela, ela tinha uma forte ligação com a filha dela, né, uma carta que ela mostra que o arquétipo de Deméter é muito familiar. A filha dela era muito importante. Então, ela chegou no momento que ela se vingou, né? Ela buscou formas de vingar e colocar para fora aquela ira que ela estava sentindo, porque a filha dela tinha sido retirada dela. E ela ficou naquele processo que ela não conseguia entender. Então, foi a forma que ela, consequentemente, buscou, né, para lidar e, consequentemente, não deixar barata a situação, né? É muito interessante que os arquétipos, né, os deuses mitológicos, eles são divindades que, na mesma proporção que elas são muito poderosas, né, elas têm ali defeitos, né? E esses defeitos, no caso, eles se aproximam muito, né, de questões ligadas ao comportamento humano. Né? Porque, enfim, todos os seres humanos, né, têm adjetivos, têm questões que podem, né, ser lapidadas para melhorar e, consequentemente, ter ali uma evolução interessante, né? Tanto para a sua individualidade como para a comunidade a qual pertence, né? Mas continuando, né? O colar de 12 pedras preciosas simboliza os 12 signos do zodíaco. Como regente da natureza, Deméter governa o ciclo ordenado das estações e lei dos cosmos, né? Lei do cosmos. É muito interessante que, assim, a Deméter, ela é de fato uma grande administradora, mas administradora da sua realidade.
e consequentemente ela também tem uma energia muito ligada à ancestralidade. Ela busca entender elementos da sua ancestralidade e ela veste isso com uma característica forte dela, que ela se orgulha e, consequentemente, ela defende com unhas e dentes. Então, assim, a Imperatriz, eu arrisco dizer que é um arquétipo que fica até acima de muitas cartas de corte de rainha, porque, basicamente, ela tem um certo domínio sobre algumas ferramentas, né? Praticamente todas as ferramentas dela tem toda uma maturidade, assim, né? É uma figura que remete muito a uma força feminina que tem longevidade, que sabe o que é interessante, sabe o que não é interessante, que consequentemente também tem uma certa noção de discernimento referente aos seus defeitos, às suas sombras, né? E consequentemente ela, nesse processo que ela teve, né, de perda da sua filha, aqui volta na história, ela passou pelo processo de luto, né? Mas ela também entendeu o que ela poderia fazer para que ela não perdesse totalmente o contato. Então, até nesses atos de contextos mais densos, ela buscou administrar tudo de um modo que ela conseguisse lidar e que ela também conseguisse ter um mínimo de controle, sabe? Então, tem algumas outras informações que eu acredito que irei colocar em um próximo vídeo, né? Se assim eu fizer referente ao arquétipo da Imperatriz, tudo bem? Eu espero que todo mundo tenha gostado desse vídeo que eu fiz, ok? Espero que todo mundo tenha uma ótima semana e é isso, meu povo. Até breve e luz no coração de vocês.